Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre consórcios públicos. O que é um consórcio público? O consórcio público, ele consiste na união entre dois ou mais entes da federação, municípios, estados e União, sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços e desenvolver ações que são conjuntas que visem o interesse coletivo e os benefícios públicos. Qual é a personalidade jurídica do consórcio? Então, para constituir um consórcio, a lei estabelece a obrigatoriedade da criação de uma pessoa jurídica que possa assumir os direitos e obrigações. Ou seja, estes entes se juntam, formalizam um contrato e constituem uma nova personalidade jurídica que pode ser de direito público ou de direito privado. E elas vão se associar publicamente com uma personalidade jurídica de direito público e de natureza autárquica com pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Ou seja, você junta dois municípios e cria lá um outro ente, consórcio tal, com fim tal, né? Então, o estado ou dois municípios se juntam e formam um outro ente para um fim específico, né? Então, o que é isso? É a parte lá do sistema de cooperação, né? A gente começou estudando que era cooperação, daí a gente falou sobre os entes federativos e agora a gente está falando como é que os consórcios se organizam. Então, a lei prevê que o consórcio de direito público é uma associação pública de natureza autárquica, ou seja, integrante da administração indireta e que vai obedecer todos os princípios da administração pública. Então, a autarquia é a pessoa jurídica de direito público criada por lei específica para desempenhar atividades típicas da administração pública de forma descentralizada. E ela é dotada de autonomia administrativa e financeira e com patrimônio e receitas próprios. A pessoa jurídica instituída para a realização de objetivos de interesse comum e é personificada por direito privado. E ela pode adotar a forma de associação ou de uma fundação. E ela pode ser regida pelo direito privado. Então, independente da personalidade jurídica, ele tem que atender às normas de direito público. E você vai criar um novo ente. Você cria um novo ente com uma personalidade específica. Você pode fazer vários tipos de associação para resolver problemas, né, dentro da Organização Federativa Brasileira. Então, tu pode se associar município-município, estado-estado, município-estado, estado-união, união-estado-município, né? Quando as associações são entre municípios, entre estados, a gente tem as organizações que são instituídas, as associações de forma horizontal. Quando a gente tem entre município ou estado-união, estado-município-união, enfim, a gente tem associações de entes que são consideradas associações verticais. As vantagens da cooperação em relação à administração direta. Bom, por que é que a gente coopera? A gente coopera às vezes porque precisa, porque é necessário, né? É a única forma de atingir um objetivo que reflete na garantia de um direito fundamental para o cidadão. Mas os consórcios, eles têm algumas características específicas deles, por exemplo. Então, eles têm uma maior flexibilidade, é um outro ente que trabalha de uma forma diferenciada, já que ela pode se utilizar, né, de normativas também da administração privada, né, e aí isso facilita o próprio funcionamento dela. Ela celebra contratos de gestão em termos e limites de legislação que são dela, são pertinentes. Tem contratos ou programas também de termos de parceria pertinentes. E ela licita serviços e obras públicas para implementar as políticas de interesse comum destes entes consorciados, que são aprovados por Assembleia Geral. Então, você tem um consórcio, um funcionamento de um consórcio. Nesse funcionamento de consórcio, você pode sim implementar políticas que são comuns, né, destes consorciados, desde que a Assembleia Geral autorize. Eles podem ter maiores valores nos limites de licitação. Os valores eles são contados em dobro quando o consórcio é constituído por 3 entes federados, ou seja, Estado, município e União.
pode firmar convênios, pode fazer acordos, pode fazer contratos e ele pode inclusive receber auxílio ou contribuição e subvenção dentro da própria União. Algumas outras vantagens com relação à administração direta, então. Eles podem celebrar concessões, permissões e autorizações de serviços públicos. Eles têm uma maior flexibilidade no poder de compra, na remuneração de pessoal e no pagamento de incentivos. E podem ser contratados pela administração direta ou indireta sem a necessidade de licitação. Então, eles podem contratar sem precisar licitar. Em função disso, consórcios e convênios de cooperação. Então, aqui, pronto. Então, consórcio é a pessoa jurídica formada por 2 ou mais entes federados. Convênio de cooperação é um simples acordo de vontade entre eles, sem a nova criação de uma nova pessoa jurídica. No consórcio, tu tem uma relação estável entre esses entes consorciados e no convênio de cooperação, ele é uma relação precária que admite denúncia e renúncia a qualquer momento. Então, não dá para confundir consórcios com convênios de cooperação. Os consórcios, eles são uma nova pessoa jurídica que é formada por outros entes federados e que tem um objetivo em comum. Os convênios, eles são simplesmente acordos de vontade e eles são relações precárias que podem ser rediscutidas. Os consórcios, eles têm uma relação mais estável entre estes entes consorciados. Eles vão se responsabilizar por mais tempo para o funcionamento adequado, para a continuidade desse consórcio. Então, os consórcios, eles podem assumir competências para regular e fiscalizar. Os convênios de cooperação, não. Eles não regulam nem fiscalizam serviços públicos. Os consórcios têm a personalidade jurídica. Os convênios, eles são simplesmente pactos de colaboração. Então, qual é a linha do tempo, digamos assim, até 1988? Os consórcios, eles não iniciaram a sua existência em 1988. Eles, bem anteriormente, já de 1890 a 1937, eles eram contratados e celebrados entre municípios cuja eficácia dependia da aprovação do Estado. Lá em 37, a gente já tem na Constituição os consórcios, que são associações de municípios, que eram pessoas jurídicas de direito público. Em 61, com a criação do BRDE, ele é a primeira autarquia interfederativa brasileira, então o Banco Regional de Desenvolvimento que une diversos estados dentro do Brasil. Lá em 64 a 68, tu tem os consórcios administrativos, que são pactos de colaboração sem personalidade jurídica. Então, tu tem a criação de inúmeros consórcios públicos depois de 1988. Em 2001, só na área da saúde, por exemplo, já tinham 1.969 municípios consorciados no Brasil. Em 98, lá com a emenda 19, que tu altera o artigo 241 da Constituição Federal, se introduz conceitos de consórcios públicos e gestão associada de serviços públicos. Em 2005, a gente tem a Lei de Consórcios Públicos e depois disso a gente tem o Decreto 6017, que regulamenta consórcios públicos, e a Lei Complementar 140, que vai falar então da cooperação de ações administrativas que são decorrentes desse exercício de competência comum com relação à proteção do meio ambiente. Então, lá depois de 88, principalmente com a emenda 19 do artigo 241 da Constituição e com a Lei de Consórcios Públicos, é que os consórcios começam a funcionar no Brasil e começam a ter muitos consórcios, tá bem? Então, é isso hoje. A aula é muito curtinha sobre consórcios, porque ela vai versar basicamente sobre o que é consórcios e como é que eles são constituídos. Na próxima aula, a gente vai falar de forma específica sobre a Lei Complementar 140, sobre cooperação, e a gente vai começar a tratar mais de consórcios, para a gente depois, né, entender como é que eles são organizados e produzidos, tá bem? Obrigada, beijos, boa semana.